O que dá mais lucro? Fabricação ou revenda? Depende. Por quê? Hoje o que eu noto é cada região tem meio ali que a sua precificação. Além da região do país, ali é o que o seu público. Talvez você trabalhe com um público mais A, B. Talvez você trabalhe mais com um público B, C. Então você tem que ver onde você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, para você fazer essa precificação. Uma coisa que muita gente às vezes vem aqui na loja, às vezes pergunta para as meninas por quanto eu posso vender? Ou que preço eu posso colocar? Ou quantos por cento eu posso colocar? Eu brinco que hoje meu pensamento, meu pensamento sempre foi, é melhor ganhar 1% de 1 milhão do que 100% de nada. Então façam essas contas primeiramente para vocês verem o que é mais interessante para vocês. Porque na revenda você praticamente não tem tantos riscos, então você não, vamos dizer que você talvez não tenha tantas percas, então você tem que calcular menos coisas, você vai colocar aquela porcentagem, vai ficar enxuta, vamos dizer assim. Então se você colocar 30%, 50%, vamos dizer que vai ser enxuto. Quando você é fabricante, às vezes as pessoas falam assim, fabricante ganha 100%, mas não fazem as contas. Por quê? Porque ali, não é, comprei o tecido, saiu, sei lá, R$80 o tecido, eu vou vender ele por 150, 160, 170, eu vou ganhar 100%? Não. Por quê? O seu gasto não é só o tecido. Ali vai linhas, aviamentos, elásticos, etiquetas, etiqueta interna, etiqueta externa, sacola, um motoboy, moto-uber que você use, o cortador, a facção. Por exemplo, mesmo que você não pague uma facção, se você for costurar, você tem que colocar o seu tempo. Então, são muitos gastos que você tem a parte do tecido. Alguns desses gastos também, se vocês forem revendedoras, vocês vão ter, por exemplo, uma sacola legal, um cartãozinho para o cliente. Porém, são menos gastos. Se você quiser hoje investir na sua própria modelo ali, em alguém para o marketing, você investe. Mas a gente aqui na Six, por exemplo, fornece as mídias para vocês. Então, eu tenho essa despesa. Você, se não quiser, não tem. Então, tem ali a maioria dos gastos que a gente tem, um revendedor não vai ter. Então, o fabricante, ele tem mais coisas a cobrir. Quando ele enxuga, que ele faz tudo aquilo ali, que pagou isso, aquilo outro, aí é que ele vai ver o lucro real. Eu falo, sinceramente, que hoje eu ganho no giro. Então, o meu lucro, vamos dizer que seria baixo, porém, o giro é muito alto. E isso se torna alto. Fabricar ajuda a criar uma identidade para a loja? Ajuda. Por quê? É o que eu disse, vocês vão fazer exatamente o que vocês querem e precisam. Então ali, se eu quero ter uma loja totalmente clean, ou somente com conjunto do color, ou somente, que tá muito em alta agora, beach tênis, eu quero fazer só nessa pegada. Você sendo fabricante, você pode ir ali escolher exatamente, não, mas eu gostei desse modelo de top com esse modelo de calça. Se você é fabricante, você pode e tem essa opção e deve fazer. Se você for um revendedor, você teria que comprar o conjunto da forma que ele está ali para revenda, né? Então, quando você é fabricante, você tem essa liberdade. Perfeito. Mas é possível construir uma marca forte apenas revendendo? Né? Tipo assim, ao mesmo tempo que você consegue fazer do seu jeito, né? Mas e se eu só revender? Eu ainda assim consigo ter autenticidade, vamos falar assim? É possível construir uma marca forte sendo revendedor? Totalmente possível. Como eu disse pra vocês, você hoje tem muitas opções para poder comprar. Tem muitos fornecedores bons no mercado. Então hoje, por exemplo, você quer focar mais no público plus size. Você vai procurar fornecedores que tenham uma boa grade de cores, uma boa grade de modelos. Então, eu hoje, Flávia, quero, por exemplo, focar no masculino. Eu não tenho condições de fabricar. Eu posso procurar ali fornecedores que tenham aquela pegada que eu quero. Eu quero mais street. Não, quero mais casual. Então, você pode fazer, você pode ter ali um pouco mais de flexibilidade. Por quê? Porque são muitos fornecedores. O Brasil é gigantesco, você pode comprar de fora, pode comprar de onde você desejar. Então, você viu uma coisa que você gosta, você pode sim aproveitar. Perfeito. Colocar a sua identidade, né? Aí o que vai diferenciar é depois ali você colocar a sua etiqueta com a sua logo, talvez tentar trabalhar ali numa certa paleta, na hora de postar, colocar ali
ali as legendas com sua identidade visual. Então, hoje o que vai mandar muito é isso. Como ter certeza que a loja é fabricante ou se ela é revendedora. Hoje, para você ter essa certeza, assim, é muito fácil. Porque as peças que são fabricadas, elas têm ali uma rotatividade maior, você consegue talvez ter uma previsão do que vem. Olha, Flávia, quando vai chegar o conjunto Valentina? Olha, vai chegar, tá em fabricação agora. Não tem em corte, vai demorar 30 dias. Por quê? Porque os fabricantes, eles fazem uma programação. Então, hoje a gente programa modelos, cores, tamanhos. Eu, por exemplo, agora estou programando compras de cores de tecido que são os tendência 2025, 2026. Então já estou fazendo compras já para dezembro, janeiro. Então o fabricante, ele pode, talvez ele não tenha aquela mercadoria que você quer na hora, mas ele pode te dar uma previsão. O revendedor, ele não consegue te dar uma previsão. Por quê? Porque ele vai ter que comprar de outra pessoa para poder revender para você. Então, se você for um revendedor, você só sabe o que você tem em estoque. O fabricante, ele tá a par da produção que vem ali daí 2, 3, 4, até 6 meses. Fabricar te dá liberdade para poder aproveitar aí as tendências do momento? Dá uma certa liberdade, sim. Por quê? Porque às vezes, se você for revendedor, você tem que esperar alguém fabricar aquilo que está totalmente em alta para poder começar a vender. Você sendo um fabricante, você pode correr atrás daquilo ali. Não estou dizendo que é fácil fazer o que está em tendência. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente tem processos a seguir. Às vezes ali você está com planejamento já de coisas que você já tem ali, modelos que você já tem, que já venham sendo usados no seu catálogo ali, sei lá, há muito tempo. Então vocês têm aquela programação já, né, de corte, fabricação, de acabamento. E aí, de repente, lança lá uma calça fulana de tal que você também viu que tá super em alta. Blogueira saiu usando e você tem que correr e fazer. Dá pra fazer? Dá. Aí você vai parar aquela produção e aí inserir aquilo ali. Vai fazer da forma que eu falei pra vocês. Tudo que for tendência, for uma coisa assim meio de última hora, comecem com pouco. Tentem fazer ali, talvez, cores básicas, tamanhos que vocês tenham certeza que vocês já tenham aquele público. E você pode aproveitar esse gancho. E deve, porque tendência é muito bom. A gente vende sem ver. Quem revende consegue competir com fabricantes? Consegue. Porque você pode comprar exatamente o que está em alta. Hoje, as fabricantes conseguem fazer aquilo ali talvez num tempo que você não conseguiria se você fosse um fabricante. Por quê? Se você é um fabricante que faz em pouca quantidade ou que tem poucas pessoas para te auxiliar, talvez você seja até sozinha, aquilo seria um pouco mais difícil, né? E se você for revendedor, talvez você compre ali de um parceiro que tenha 20, 30 pessoas que trabalham para ele, ele vai conseguir fazer numa velocidade um pouco maior. Então, talvez você consiga até mais rápido do que um fabricante pequeno. Pequeno, quando eu digo, se a pessoa trabalha sozinha com poucas pessoas, ela tem que parar o que ela está fazendo para fazer um novo produto. Quando você consegue colocar outras pessoas também para fazer aqueles outros produtos, você já não é tão pequeno assim, porque você já está conseguindo administrar mais processos. Legal. Tá. Fabricação envolve mais gestão de pessoas ou de processos? Fabricação envolve mais gestão de pessoas ou de processos? Envolve os dois. A gente tem, eu como fabricante, eu tenho que lidar com muitas pessoas, né? Então, são a parte das compras, e aí dali compras, a gente não, como eu disse pra vocês, não compra só tecidos, tem os aviamentos, tem as embalagens, etiquetas, são vários processos. Vocês têm que lidar com as pessoas que fabricam junto com vocês, então vocês ali têm que ter esse jogo de cintura, né? Todo dia a gente tá bem, as pessoas também são assim. Então, se você tiver uma equipe de vendas, você tem que lidar também, gerir essas pessoas. Acaba que um depende do outro. Então, tem muitos processos? Também tem. A gente tem que gerir vários processos. Hoje, mesmo que a sua empresa seja só você, como um dia eu fui, tem vários processos. Então, eu tinha que escolher o tecido, escolher o modelo, depois levar esse tecido para corte, aí fabricar,
depois de fabricar essa peça, você tem que expor ela, né? Então você precisa de fazer fotos, fazer vídeos, você vai ter a parte da divulgação, aí você vai fazer as vendas, você vai fazer os envios, tem que emitir etiqueta, tem que fazer toda a parte da logística ali. Então são muitos processos. Eu acho que tem mais processos do que pessoas, porque aqui as pessoas vai depender muito de como você vai crescer. Então, se você também tiver uma outra pessoa para te ajudar nessa gestão de pessoas, você consegue dar uma escapadinha disso daqui. E os processos não tem como pular, não tem como você vir para sair daqui para aqui. Tem que ter aquela sequência. Porém, essa pessoa que também vai estar aqui te ajudando a gerir pessoas pode te ajudar gerir os processos. Quais habilidades eu preciso para ser um revendedor? Eu hoje tenho bastante certeza que é um bom processo de compra, de escolha e ter bastante interesse na área de vendas, de marketing, de atendimento, porque vai ser isso que vai ser o mais necessário, vamos dizer assim. O que você mais precisa é saber mostrar o seu produto e saber também dar um bom atendimento. Então, para você que é revendedor, a principal habilidade é ser comunicativo. E para ser um fabricante, qual que é a habilidade? Eu vejo assim muito parecido. Porém, o fabricante ele precisa também ser um bom comprador, por exemplo. Já ele vai comprar ali sua matéria-prima, mas ele tem que ter uma visão um pouco maior. Porque como eu disse para vocês, o fabricante ele tem mais processos para serem feitos do que o revendedor. Então ali ele precisa lidar bem com várias pessoas de vários locais, de vários tipos. Então eu acho que a habilidade maior é ter ali uma mente tranquila. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado como fabricante ou como revendedora? Eu teria começado como fabricante, porque eu gosto dos processos. Eu me sinto quase que como uma mãe. Então, assim, pra mim, Flávia, estou falando da minha experiência profissional, às vezes a gente até brinca, se eu encontrasse tudo pronto, eu queria. Mas ainda assim, eu gosto muito que tenha a minha cara. Então, tudo que eu tento fazer, hoje eu tento fazer com a minha cara. Eu conseguiria fazer isso sendo revendedora? Conseguiria. Porém, os processos para ser revendedor são diferentes. Então, eu teria que fazer compras de peças prontas de outras fábricas, outras marcas. E o que eu gosto hoje é a parte da produção. Então, por isso que eu digo que eu começaria da mesma forma, como fabricante, porque eu gosto de produzir. Eu chego lá e, nossa, olha esse tecido, olha essa cor nova que chegou. É uma parte que eu amo. Então, esse foi mais um Fala Flá. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo, ative as notificações para vocês não perderem, e deixem aqui nos comentários, por favor, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês querem saber. Me conta aí.